E esse valor não vai servir para sua aposentadoria, não vai lhe ajudar em absolutamente nada. Falar também sobre a contribuição do contribuinte individual quando ele contribui a maior, acima do teto previdenciário, né? O que fazer nessas situações? Contribuir para o INSS com um valor superior ao teto. Esse valor a maior vai ajudar a melhorar minha aposentadoria? Caso não, o que eu posso fazer? Primeiro vamos estabelecer como é que isso ocorre. Eu já vi muitos casos de segurados que vinham contribuindo sobre o salário mínimo em determinado período, determinado ano, e na mudança do ano houve o reajuste do salário mínimo e o segurado continuou pagando a mesma contribuição no carnê que pagava no ano anterior. A falta de atenção faz com que isso aconteça e qual é o reflexo disso? O reflexo é que aquela contribuição, aquele período todo que foi contribuído a menor, né, que foi contribuído abaixo do mínimo, não vai contar como tempo de contribuição, nem vai contar como carência. Pode até contar como tempo de contribuição para dizer que naquele período você trabalhou, você exerceu uma atividade, mas você tem que corrigir o valor para que ele venha de fato a computar, para você poder utilizar ele para contagem da implementação dos requisitos e ter direito à aposentadoria. Então, se você contribuiu abaixo do mínimo, você tem que pagar a suplementação, você tem que pagar aquela diferença ali para alcançar, para que aquele período alcance a contribuição mínima do mês. E como é que funciona a outra situação, a quem paga mais que o teto previdenciário, né? Hoje o teto previdenciário é de R$ 7.087,22, tá? Esse é o teto previdenciário hoje. Como é que acontece, né? Pode acontecer por erro da pessoa lá que vai preencher o carnê e vai fazer o pagamento, mas é muito mais comum essa contribuição a maior acontecer em razão do contribuinte individual ou autônomo, né, ele prestar serviço para pessoas jurídicas diversas. As pessoas jurídicas desde 2003, elas têm a obrigação de recolher as contribuições previdenciárias dos prestadores de serviços, os autônomos ou contribuinte individual. Então, aquele contribuinte individual que presta serviço para uma PJ, a PJ ela vai pagar a remuneração descontando daquela remuneração que ele tem que receber a contribuição previdenciária, que é o recolhimento na fonte, né? A retenção na fonte da contribuição previdenciária. Então, o que vai acontecer aqui? Nesse caso, o trabalhador, o contribuinte, ele vai ter ali no mês uma renda de, vamos supor, ele fez ali, prestou serviço para 10 pessoas jurídicas diferentes, cada empresa tivesse que pagar ele de remuneração ali R$1.000 por mês, pelo aquele mês de prestação de serviço. Então, por óbvio, cada empresa vai descontar ali sobre os 1.000 o percentual referente à contribuição previdenciária, né? E ao final você vai ter contribuído sobre R$10.000 e o teto da Previdência é de R$7.087,22, ou seja, você contribuiu a mais. E esse valor não vai servir para a sua aposentadoria, esse valor não vai aumentar o valor da sua aposentadoria, não vai acelerar o recebimento da sua aposentadoria, o preenchimento dos requisitos, não vai lhe ajudar em absolutamente nada se você está jogando dinheiro fora, a verdade é essa. Então, o que fazer, né? A gente tem aqui duas possibilidades de como lidar com essas situações. E a primeira possibilidade aqui seria você fazer de forma preventiva uma declaração para essas pessoas jurídicas. Vamos supor um médico ele prestou serviço para 10 clínicas diferentes e vamos supor que nas 3 primeiras clínicas ali ele já atingiu o teto da Previdência, já alcançou a remuneração de R$7.000 ali, de R$7.087,22 e as empresas, somando a contribuição delas, alcançou o teto previdenciário. Ele tem que pegar a documentação dessas empresas que mostrem a retenção na fonte, né, os comprovantes que houve retenção na fonte e levar até as próximas empresas que ele prestou serviço naquele período antes que elas realizem a contribuição e apresentem uma declaração solicitando que não seja realizada a retenção na fonte da contribuição previdenciária em razão de ter já alcançado o limite estabelecido para o mês, para a competência, né? O limite que é o teto previdenciário.
Então, a vantagem é que ela é preventiva, você consegue evitar que o dinheiro vá para os cofres públicos, mas tem esse lado difícil aí que é fazer isso todo santo mês. Qual é a outra forma? É a restituição desse valor. É possível restituir esse valor, tá? É possível você solicitar a restituição ou a compensação desse valor, inclusive porque é uma contribuição equivocada, ela é errada, já que existe um teto previdenciário, você não pode contribuir acima do teto. Então houve um erro na contribuição, no preenchimento, e você tem direito a reaver esses valores por meio da restituição ou da compensação do tributo pago. Você vai fazer esse requerimento diretamente à Receita Federal. Então é isso, você vai apresentar esse requerimento e para apresentar esse requerimento você pode criar uma regra, analisar suas contribuições de 1 em 1 ano, ou de 2 em 2 anos, ou de 3 em 3 anos, enfim, analisar essas contribuições e fazer o requerimento. Obviamente que essas restituições podem demorar um pouco, tá? Mas você não precisa fazer todo mês. Se você sabe que isso acontece todos os meses com você e é difícil você fazer a declaração preventiva ali, então é interessante você se programar para fazer o requerimento da restituição desses valores periodicamente, desde que esse periodicamente não ultrapasse 5 anos. Por quê? E é esse aspecto ruim aí que eu quero trazer para vocês aqui, esclarecer para vocês. Após 5 anos, você fica impossibilitado de requerer a restituição. Aí você vai dizer assim, eita, mas eu fazia mais de 10 anos que eu vinha contribuindo assim, eu não vou poder pegar esse dinheiro de volta? Não, infelizmente não, porque a gente só pode pedir restituição de valores mesmo na esfera judicial, tá? Não é só porque é uma questão administrativa não, mas mesmo na esfera judicial a gente só pode reaver valores dos cofres públicos, né, até os últimos 5 anos. Posterior a isso, ele prescreve e você não tem mais como alcançar esses valores. Então, para quem vinha contribuindo aí há mais de 5 anos, os períodos anteriores aos últimos 5, infelizmente você não vai ter como pedir a devolução desses valores, mas dos últimos 5 sim é possível, e você já sabendo disso, você já pode se programar para todo ano ou para a periodicidade que você quiser, que seja menos de 5, né? Você se programar para analisar as contribuições que foram feitas ao longo do tempo, verificar se foi feita alguma competência, foi feita acima do teto previdenciário e entrar com um pedido de restituição daquele valor ali na administração pública, na Receita Federal, tá? Foram essas as explicações aqui com relação a esse tema. Espero que vocês gostem do conteúdo, e se gostarem do conteúdo, eu peço que vocês se inscrevam no canal, que vocês cliquem lá no curtir, no gostei, ativem o sininho para receber as notificações quando eu postar vídeo novo. O objetivo do canal aqui é sempre trazer conteúdo relevante para vocês, trazendo aquela orientação sobre o direito previdenciário. E mais uma vez obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!